a gente vai... É isso, eu não vou olhar nem para vocês e nem para cá, eu vou olhar assim, ó, daí eu me sinto menos mal, que aí eu não estou negligenciando ninguém. A gente vai, é uma aula de amarração, porque a primeira aula que a gente deu aqui, a gente falou sobre a introdução, né, do pensamento do Bauman, para a gente entender a sociedade, as relações. Depois a gente falou do Foucault, para a gente entender a perspectiva das relações de poder, dos discursos, né, das relações das instituições, a biopolítica. E hoje a gente vai fazer uma amarração de tudo isso que a gente foi escutando desses dois teóricos, para a gente poder pensar um pouco a situação contemporânea que a gente tem vivido, como tem sido a produção de subjetividade dos sujeitos que estão vivendo no nosso tempo, né? Então, subjetivamente, né, a mente, o psiquismo das pessoas de hoje, que vivem hoje, o que está acontecendo, né? Como que ela é construída, sobre quais valores, sobre quais atravessamentos e coisas que às vezes a gente nem se dá conta que a gente está sendo atravessado, que a gente está reproduzindo, né? Então, a gente vai fazer essa amarração hoje e aí aproveitem para tirar dúvidas, perguntar, que aí, como eu disse, é a última aula antes da nossa avaliação, tá? Essa criatura, vamos lá. Então, o nome que eu dei para a aula aqui, para juntar todas as conversas, eu já coloquei lá no Ava Aula, em PDF, só não coloquei os textos ainda de referência, que não deu tempo, mas vou colocar. Mas coloquei a aula e já coloquei a atividade, tá? São os laços humanos e as práticas discursivas de poder. Como amar e cuidar, né? Então, essa é uma pergunta só de provocação, não pretendo respondê-la. Não estamos na aula de autoajuda e de coaching, porque se eu soubesse como é que faz, a gente também, né? É sempre a receita de bolo, né? Nunca dá certo. Então, depois de tudo que a gente discutiu, depois de tudo que a gente já viu, vocês vão começar. Eu quero que vocês se perguntem, ao invés de eu responder alguma coisa, eu quero que vocês se perguntem, né? Nossa, depois de tudo isso que a gente vai ver, de tudo isso que a gente já está vendo, como, né? Como que hoje em dia a gente pode amar as pessoas? Como é que hoje em dia a gente pode cuidar das pessoas? E vice-versa, né? Hoje em dia, como é que eu posso ser amada, né? Como é que eu quero ser amada? Como é que eu quero ser cuidada? Como é que eu quero que esse cuidado chegue até mim? Então, são coisas aí interessantes. Igual a nossa aula, né, do Bauman, que vocês participaram bastante, todo mundo fica afetado mesmo, só da gente lembrar, né, as peripécias do mundo que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Aqui são duas referências do Guattari, não sei se vocês já escutaram, geralmente as produções que o Félix Guattari fez, sempre, né, ele trabalhou em bastante parceria com um filósofo que chama Deleuze, né? Então, geralmente, vocês vão ver as referências Deleuze e Guattari, né? São dois teóricos, e a Roni, que é a Sueli Roni, que foi aluna do Guattari, né? A Roni que está viva hoje, ela é professora lá na Unicamp, e eles pensam, né, eles estudam um pensamento assim que compõe, né, uma das perspectivas da psicologia. Às vezes a gente sabe só as mais conhecidas, né, de abordagem teórica, psicanálise, análise do comportamento. Aí às vezes a gente ainda escuta falar, né, os junguianos, humanistas, não sei o quê. E aí, não sei se vocês já escutaram falar, mas esses autores são referências em algo que a gente constrói como linha teórica também da psicologia, chamada esquizoanálise, tá? A esquizoanálise é um bagulho muito doido, é uma perspectiva difícil, assim, tá?
tiver curiosidade, vai dar uma pesquisada, assim, para saber sobre. Mas, basicamente, é uma perspectiva de leitura, né, de entendimento do ser humano e da vida. Dos conceitos que eles trabalham é o conceito de rizoma, né? O rizoma, não sei se vocês já escutaram, a gente chama as relações, o mundo rizomático. Então, o rizoma vem lá de uma ideia de raiz mesmo. Mas já viram a raiz da planta? Quando a gente tira, ela é toda assim, né? Toda espalhada, assim. E aí, rizomático é isso, né? Então, a gente pensar a vida dessa forma, toda igual uma raiz, rizomática, assim, cheia de entranhas, né? E aí, enfim, um resumo bem porco sobre o que é esquizoanálise, que não é a nossa perspectiva aqui, mas é uma teoria, uma abordagem que geralmente a gente usa para entender as relações, as instituições, a sociedade. Geralmente a gente fica, né, com as abordagens da psicologia mais centrada no indivíduo, no sujeito, na mente, no comportamento. E a esquizoanálise eu gosto bastante de trabalhar com ela quando a gente vai pensar psicologicamente a sociedade, as relações, a subjetividade coletiva, né? Então a gente vai transitar aí com esses autores. Recomendo. Tem um dos livros mais famosos, que fez mais sucesso, que é para todo psicólogo, principalmente aqueles que estão flertando com a psicanálise, é bem importante de ler. É um livro do Deleuze e do Guattari, chama O Anti-Édipo, tá? Eles partem de uma perspectiva aí, quase que convidando o leitor a pensar como a gente pode pensar a psique humana, como a gente poderia pensar o inconsciente se não fosse pela historinha do Édipo, né? Se não fosse pelo complexo de Édipo. Será que esse negócio de complexo de Édipo é a única maneira de entender a formação do sujeito? Então, é um livro bem denso, é um livro que ficou famoso exatamente pela crítica, né, o anti-édipo, um livro emblemático, e recomendo também a todos vocês a darem uma lidinha, tá? Aí de curiosidade. Bom, vocês já perceberam que não tem como a gente falar dos tempos de hoje? Tem onde enfiar essa telinha aqui. Professora, vai dar aquele primeiro pauzinho lá, que ele fica bem pequenininho. Esse aqui? É. Boa, garota. Vocês não vão me ver, né? Eu vou estar aqui, né? Então tá bom. Vocês já perceberam que não tem como a gente falar das sociedades contemporâneas, das relações de hoje, como as pessoas se relacionam, se a gente não falar do sistema que a gente vive, das coisas que controlam nossa vida, né? Não tem como a gente fugir disso. Tá, posso. É o anti-édipo. Deleuze de Guattari. Acho que é assim escreve, né? Sim. Daqui, ó. Então, não tem como a gente falar disso, né? Vocês já pararam para pensar que talvez a vida de vocês porque a gente tem muita diversidade, mais especificamente, talvez seja mais certeiro o exemplo da vida dos pais de vocês ou das famílias nessa geração anterior à de vocês, mas a de vocês também, a nossa também. Já repararam que a gente vive para trabalhar, para pagar conta. Então, a gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente passa o dia todo trabalhando, a gente volta, dorme e assim por diante. Às vezes, no final de semana, isso muda. Às vezes. A nossa vida basicamente, principalmente do brasileiro, muito vinculada ao trabalho. Então, não tem como a gente não analisar as sociedades contemporâneas, não tem como a gente analisar os sujeitos do nosso tempo se a gente não analisar na perspectiva do trabalho, do salário, do dinheiro, né? Porque isso rege a nossa vida, a gente gostando ou não, a gente querendo ou não tem aparentemente como a gente fugir disso, né? E a gente vai passar uma vida toda fazendo isso, aparentemente, porque ao tanto de ano de contribuição de previdência social para que a gente possa se aposentar, por exemplo, né?
Então, aí a gente trabalha para ganhar dinheiro, aí quando a gente consegue, na melhor das hipóteses, ganhar dinheiro, a gente já está na hora de morrer, assim, porque passamos a vida toda. Financiamento de casa, quantos anos é para pagar uma casa própria? 20, 30 anos para conseguir pagar a casa própria. Paguei minha casa própria, morri, né? Acabou, fiquei doente, aconteceu alguma coisa. Então, como isso controla a nossa vida e a gente nem para muito para pensar, né? Como a gente vive para trabalhar, ganhar dinheiro e sobreviver. É basicamente isso, né? Trago um ponto de vista pessimista, porém realista. A graça, né? A saúde mental que a gente tem que fazer no meio disso é o que é um conceito do Deleuze e do Guattari também, que é as rotas, as linhas de fuga, né? Frente a tudo isso que a gente está percebendo e vivendo, quais vão ser nossas linhas de fuga disso, né? E aí, linhas de fuga, ele pensa mesmo lá no conceito do rizoma, né? Como se fosse uma raizinha, uma linha, né? Que linha de fuga a gente vai conseguir inventar em meio a esse amanheirado de obrigações que a gente tem, né? Então, a gente vai ter que falar disso, que é um jeito de pensar, tá? A subjetividade nas sociedades de hoje, no tempo de hoje. Aqui, basicamente, vocês vão ver na referência, eu estou trabalhando com um autor que vocês já devem ter visto nos YouTubes da vida, ele também é famosinho, que é o Vladimir Safatli. Ele é filósofo, mas ele flerta muito com a psicanálise, então ele fala bastante, né, de psicanálise, ele trabalha com o Dunker lá na USP, e ele também tem um viés de leituras não só marxistas, mas frankfurtianas, que é uma galera que pensa a economia, pensa os modos de produção, a vida no trabalho. Então, basicamente, a referência está sendo dessa galera que tem pensado como que o mundo do trabalho, o mundo do dinheiro, tem produzido um tipo de subjetividade na gente, tem produzido um tipo de jeito de viver a vida e de ter as relações com as pessoas, com o mundo e com a gente mesmo, né? Um pouco que a gente já começou a falar lá no Bauman, um pouco que a gente já começou a falar lá no Foucault. Então, hoje nós podemos dizer que a subjetividade dos sujeitos do contemporâneo é capturada, já está sendo uma subjetividade neoliberal. E aí a gente vai entender ao longo da aula de hoje o que isso significa e como que isso afeta as relações de amor, de cuidado e de vida que a gente está enfrentando. Então, essa subjetividade neoliberal, essa corporeidade neoliberal, porque ele leva para o corpo também, às vezes quando a gente pensa, isso é subjetivo, parece que é uma coisa não concreta. Não, a gente quando fala subjetividade é uma coisa que inclusive aparece no corpo. Para vocês terem uma ideia, um dia a gente fez um trabalho, eu fiz estágio na penitenciária lá em Londrina, a gente foi fazer saúde do trabalhador com os profissionais, agentes penitenciários, né? E a gente estava observando, trabalhando isso, estudando, enfim, montando as atividades, né, de saúde do trabalhador. E aí a gente percebe o quanto que o mundo do trabalho, o mundo das instituições moldam o corpo daquele sujeito. Não sei se vocês têm parentes ou, né, gente próxima que trabalha nesse tipo de trabalho, mas vocês podem reparar, a gente começou a trabalhar isso com os agentes. Mesmo quando eles não estão a serviço, mesmo quando eles não estão dentro da cadeia, eles estão numa roda de amigos, sei lá, você já consegue saber que é os caras que sempre fica perto da parede, onde ele consegue olhar para todo mundo, com as mãos um pouco mais para trás, assim. Aí é por isso que a gente fala, o policial à paisana, porque não está trabalhando, mas parece que fica no corpo, né? Parece que fica igual quando está trabalhando. E o sujeito nem percebe isso, né? Então, olha como a gente está sendo, de alguma maneira, moldado, tanto corporeamente quanto subjetivamente, por conta dessas relações de trabalho. Afinal de contas, façam as contas, quantas horas da tua vida provavelmente você vai passar trabalhando para enriquecer alguém,
não você. Um cúmulo, gente. Então, isso que a gente está chamando de subjetividade, corporeidade neoliberal, foi muito produzida por conta da globalização. A gente começou já a falar um pouco disso lá no Bauman. Quando eu falo globalização, eu falo de uma época onde a gente começou a criar todos os meios de comunicação. Antes a gente começou com os mais básicos, né? Rádio, TV, não sei o quê. E de repente a gente está, né? Recentemente, anteontem, foi o leilão do 5G. Não sei se vocês prestam atenção nas notícias do país, né? A tecnologia 5G vai vir para o Brasil, então o país ele, né, faz um leilão para que as empresas de telefonia comprem essa tecnologia, né? Então eles pagam para o governo para eles usarem. Por quê? Porque o nosso sistema de comunicação no nosso país é terceirizado, ou seja, o Estado ele abriu mão de controlar, de gerir essa parte do país. Então, essas terceirizadas, essas empresas privadas, compram esse direito de fornecer a comunicação, né? A Claro, a Vivo, a TIM, aí tem umas locais também, né? Sercontel, não sei o quê. E municipais, então eles têm esse direito porque o Estado terceiriza, então faz um leilão, quem vai pagar mais, né? Olha a mentalidade aí, né? A gente está falando de um Estado, a gente está falando de comunicação entre as pessoas, e aí é uma empresa privada que gere isso, ela faz o que ela quer, o que vai lucrar para ela. Hoje tem como a gente ficar sem botar crédito no celular, ou sem ter plano de celular, sai de casa, não tem Wi-Fi, daí tem que usar o 4G, tem como a gente não ficar botando dinheiro nisso o tempo todo? Não tem como, né? E aí o 5G está aparecendo, vamos ver o que vai acontecer. Raul Clay, depois a gente conversa sobre isso, me lembra, tá? Aqui tá falando que a internet tá muito instável. E aí eu não tenho como. Deixa eu tentar colocar o cabo, só que da outra vez que eu tentei o cabo, estava pior, não consigo entender. Ai. Vamos ver, galerinha. Achei que eu ia acabar o ano sem reclamar da internet da FATEC. Desde o primeiro ano tá boa, né? Aí, ó, a internet do cabo fala que tá sem internet. Tem alguém no presencial hoje, professora? Temos 4 pessoas no presencial hoje. Olha só. Qual é a sala de vocês? Não é só mesmo. Vai ver, ó. Uhul! Qual que é a sala de vocês aí, professor? Qual que é a sala aqui, gente? É 26, né? 26. Ah, sim. A net aqui também estava travando muito. Ai, gente, o que eu faço, então? Você acha que é mau contato no cabo, cara? Ai, conectou agora, parece. Vixe, Maria, mas eu tô tão desastrada. Bom, vamos ver então, gente. Agora tá no cabo. Partiu. Olha, a minha só tá uma besta aqui agora. Tá, vou tentar não relar no computador. Nossa, gente, eu falo demais. Ou o tempo passa rápido demais, nunca vou saber também. Então, agora que eu estava falando do 5G, nesse sentido, é mais uma tecnologia que vai aumentar essa globalização que a gente fala. Hoje a gente consegue acessar o Japão em minutos. A gente consegue acessar onde a gente quiser, quem a gente quiser, em velocidades, boom, da luz. A gente até falou, né, o dia que o WhatsApp caiu,
como é que foi, assim, impactante, né, para as pessoas, tanto para o bem ou para o mal. Então, assim, a nossa subjetividade está pautada em tudo isso. Às vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer como isso atravessa a nossa vida, principalmente a galera que nasce nos anos 2000 para frente, porque já nasceu nessa era. A gente que é um pouquinho mais velho, que nasceu em outra era, né, que tinha um computador Windows 98, quando você desligava ele aparecia, seu computador está sendo desligado, né? Tinha um gerúndio ali, a gente comprava capa para colocar no computador, a internet era discada. No mouse, né? A internet era discada, deixava o telefone ocupado. Quem é dessa época sabe o que está acontecendo e o quão diferente é isso que está acontecendo, né? Acho que a primeira vez que a gente parou para pensar, primeira vez talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que o grande impacto que a gente começou a observar nessas coisas de tecnologia e tal, foi quando a gente começou a olhar os impactos nas crianças, né? Então, os mais velhos falam assim, na minha época não tinha isso, eu brincava na rua, que não sei o quê. Hoje a criança está com 3 anos e está com um tablet na mão. Como é que será, né? Então, parece que vai ser diferente a produção psíquica e subjetiva de uma criança que é de um tempo onde se brincava na rua e crianças que são de um tempo onde se brinca numa tela de computador, de celular, sozinho. Brincar na rua nunca era sozinho, né? No celular sempre é. Pode ser que tenha amiguinhos online, mas isso a gente não sabe se é pior ou melhor, né? Então, algo está acontecendo. E a gente está nesse processo de reelaborar todas essas representações sociais, né? Então, a gente percebeu lá na aula do Foucault que a verdade, que os conceitos, eles são sempre localizados no tempo. Eu acho que a coisa mais fácil que dá para a gente entender isso é a gente entender, por exemplo, a moda, né? As roupas e os próprios padrões de estética. Numa época, era moda, era bonito usar determinado tipo de roupa, ter determinado tipo de padrão. Depois, era tal coisa. Então, a gente está sempre representando as coisas, conforme a nossa história, de maneiras diferentes, né? Como é que será que a gente está representando as coisas hoje em dia, vivendo nessa sociedade que é tudo muito rápido, tudo muito fácil de acesso, de chegar, né? Sociedade é essa que a gente acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, volta, dorme. Tem um livro muito interessante que chama Esperando o Final de Semana. Eu acho que é assim. É uma tese de doutorado de um cara, não vou lembrar o autor. E ele conta essa construção. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tipo assim, gente, mas desde quando, né? A gente começou a falar que a gente trabalha de segunda a sexta. Quem falou que tinha que trabalhar 5 dias, sabe? E 2 dias folgasse o final de semana? Quem fez essa conta idiota, né? Então, tipo, ele vai contando toda essa trajetória de como ficou essas coisas de trabalho. Horário comercial, o trabalho em horário comercial. São coisas que a gente nasce e já está dado e a gente nem questiona como é que isso aconteceu, assim, né? É um livro bem legal, chama Esperando o Final de Semana. Pois é, acho que essa é a pergunta de R$1 milhão. Vamos matar aqui. Pois é, e aí eu acho que é o ápice do controle mesmo, né? Então, se nós questionamos os modos de trabalho, a gente é o vagabundo que não quer trabalhar, é o preguiçoso, é o que não se esforça. Exatamente isso, e aí a gente vai escutando bordões, né, ao longo da nossa vida, como, por exemplo, como que é? Quem cedo madruga, Deus ajuda, como que é? Quem cedo madruga, eu troquei, né? É que madruga sempre vem o coisa do Chaves, não, do Chaves, eu nunca consigo pensar no estado direito. Então, são coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça, e se você não madruga, você acha que Deus não vai te ajudar mesmo, né? E aí você fica muito culpado o dia que você quer, o dia que você se programou para acordar cedo, e aí você não acordou, e você fala assim, meu Deus, eu sou uma fracassada. Meu Deus, eu sou uma inútil.
Ou quando você está tentando assistir alguma coisa, ficar em paz, e você fala assim, nossa, mas eu tenho 58 trabalhos para fazer, eu estou aqui assistindo série, você começa a se sentir culpada, você não consegue nem fazer, nem assistir a série, nem ir lá fazer os trabalhos, você fica no meio desse... Isso é uma produção de sofrimento da nossa geração, da nossa sociedade contemporânea, essa culpa de não estar produzindo, de não estar trabalhando, tá? A gente parece que tem que estar trabalhando o tempo todo. A gente tem que produzir o tempo todo. A gente está descansando, está fazendo qualquer outra coisa. Ah, mas você não estuda, menina? Ah, mas você não trabalha, menina? Né? Vai trabalhar. Esse é um xingamento, né? Que as pessoas fazem assim, ah, vai trabalhar, vai carpir terreno. As pessoas ficam falando isso, né? Como se estar à toa fosse algo ruim, né? Tem um termo muito interessante que a gente, né, para pensar isso, é o ócio criativo. Quanto de tempo a gente tem para fazer nada? E o que será que acontece quando a gente se autoriza a ter um tempo de fazer nada? Como é que será que é esse tempo de fazer nada? E aí, sabe o que a gente observa? E a pandemia escancarou bastante isso, que algumas pessoas foram forçadas a ter que parar um ritmo de vida, né? E aí a gente escuta essas pessoas na clínica, elas entraram em angústia, em ansiedade, porque parou. Sabe aquela coisa que você vai vivendo na vida no piloto automático, você nem está percebendo que as coisas estão acontecendo com você, na hora que para, você quer se matar, você quer morrer, né? É igual dor muscular, sei lá, você está lá na adrenalina, treinando, correndo, tá perfeita, maravilhosa, uhul, endorfina. Chega em casa, toma um banho, janta, aí não consegue levantar, né? Tá tudo travado. Então, a gente está vivendo nesse tempo que é um tempo do capitalismo, então é um incentivo de consumo, produza, compra, faça, crie, vá, né? Os slogans da Nike, os slogans dos coaching da vida, no pain, no gain, né? Então, assim, se você não sofre, você não ganha. Né? Olha isso, e a gente vai reproduzindo, a gente vai achando muito normal, né? E aí os autores estão percebendo isso, que essa economia do dinheiro, ela tem regido a nossa economia libidinal, a nossa economia, né, pulsional, as nossas vontades, os nossos desejos. Eu tenho vontade de emagrecer porque eu gosto, porque eu me acho bonita, ou porque todo mundo acha bonito, ou porque eu vou ter vergonha de ir na praia com o meu corpo, então eu não quero ter vergonha, então eu vou... E aí a gente começa a se perder. Isso sou eu que eu quero? Isso sou eu que quero? Ou isso é todo mundo está falando que tem que ser assim? E a gente começa a se deparar nas pequenas coisas, né, que a gente já não sabe mais quem a gente é ou o que fizeram da gente, né? A gente vai virando cada vez mais uns robozinhos. Então, a gente percebe que nesse mundo atual, nós estamos bem ausentes, a gente falou disso também, nós estamos ausentes de regras, normas. Então, antes tinha um jeito só de se fazer casamento, um homem e uma mulher, e só podia transar depois do casamento. Tinha uma legislação dos afetos e das relações. Não estou dizendo que isso era bom, isso tem as suas desvantagens, a gente já observou, principalmente na perspectiva freudiana, o quanto que a moral sexual civilizada produz, né, sofrimento no sujeito, a repressão produz sofrimento no sujeito, mas parece que essa liberdade, essa terra sem lei, esse vai e faça você mesmo, sim, nós podemos, parece que traz sofrimento tanto quanto, porque se tem um dia que você tá acordando todo dia às 6:30 da manhã, se tem um dia que você acorda às 9, você é uma inútil, né? É vagabunda, você não sai da cama, né? Então essa coisa do vai, né? O dia que a gente não for, a gente é uma bosta, né? Então parece que essa liberdade, essa terra de ninguém, esse acelero tá dando tilt na gente tanto quanto a repressão, as normas, as leis rígidas. Parece que a gente foi de um 8 para um 80, né? Eu acho que é isso que a gente tá no meu otimismo para pensar o mundo hoje. Eu quero acreditar que a gente foi de um 8, a gente foi para 80, agora a gente vai tentar no meio, né? Então, o próximo ciclo da história, eu estou torcendo para que a gente tente encontrar um meio termo, né? Então,
as sociedades capitalistas de hoje, elas estão formando sujeitos que estão se singularizando, estão se constituindo nessa indeterminação, né? E lembrando, gente, nós não estamos, lembra que eu falei para vocês, quando a gente está estudando a sociedade, quando a gente está estudando a subjetividade das sociedades, das instituições, nosso posicionamento científico ele tem que ser constatatório. A gente vai mostrar o que está acontecendo. Não faz parte desse movimento de analisar uma sociedade, não faz parte, né, pelo menos aqui no nosso escopo, né, no que a gente está se propondo a fazer, não faz parte a gente julgar se isso está sendo bom, se está sendo ruim. A gente vai apontar, olha, isso acontece. Isso é bom, isso é ruim? Bom, e a gente pode abrir para o discurso, a gente pode abrir para o diálogo, né? Então, por exemplo, né, uma das coisas que a gente consegue ver, talvez, como um movimento do contemporâneo sobre essa produção de subjetividade num campo da indeterminação, a questão de gênero, por exemplo, né? Então, hoje, a gente tem uma possibilidade, né? Uma sociedade, um tipo de economia libidinal e subjetiva e neoliberal, vocês vão entender um pouco, que permite a gente, né, vendem a ideia, enfim, que a gente pode ser o que a gente quiser. Então, eu posso ser menino, eu posso ser menina, eu posso ser trans, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Eu posso ser tal coisa, eu posso ser tal coisa, não só uma questão de gênero. Aí a gente tem debates, por exemplo, os pronomes, né, neutros, ou como criar uma criança sem gênero. Então, a gente vai discutindo coisas, né, vai produzindo modos aí, onde não existe mais as caixinhas, ou pelo menos a gente tem tentado fazer essas caixas ficarem um pouco mais confortáveis, né? E o que será que isso produz no nosso psiquismo, né? A gente não está questionando se isso é bom ou se é ruim, porque gerações anteriores de vocês, e nem tão anteriores assim, porque a gente está localizando, a galera que estuda aí o espaço-tempo da coisa, a gente vê mudanças significativas no jeito que a sociedade se organiza e isso produzindo novas formas de subjetividade, novas formas de sofrimento, a partir da década de 80, 70 e 80, ali a gente localiza uma certa virada nessas sociedades, ali começa uma produção de subjetividade diferente, né? Então a gente tem aí os nascidos, né? A geração que não que nasceu ali, né? Tem que ser um pouco antes, mas a geração que começa a se constituir psiquicamente ali nos anos 70 e 80 já vai produzir um tipo de subjetividade diferente da galera que veio antes. E aí a gente falou, nossa, beleza, né? Vai demorar um pouco mais para virar de novo o ciclo aí da sociedade. Só que aí a gente tem a globalização, lembra? Que deixa tudo muito mais rápido. Então as mudanças culturais começam a ser muito mais rápidas. Lembra lá na aula de história, quando a gente estuda, sei lá, a linha do tempo do mundo? Então a gente tem pré-história, aí a gente tem, eu não vou lembrar a ordem, mas tem renascentismo, daí tem o iluminismo, e aí tem o antropocentrismo, e aí a gente vai estudando um monte de fases. E aí se a gente olha lá nos livros de história, sei lá, cada marco histórico demora séculos, né, para passar. Hoje a gente está numa velocidade de mudança daquela linha do tempo que a gente aprende na história muito diferente, tá? Então, se a gente teve uma mudança aí, né, os historiadores localizam, os cientistas sociais, eles localizam que ali na década de 70 e 80 a subjetividade começou a se transformar, a gente tem uma outra virada nos anos 2000, né? A gente brinca dizendo a galera Twitter, né? Então, a galera do Twitter, que é esse tipo de sociedade, de relação, né? Tem vocês já devem ter assistido, tem um documentário. Oiê, tudo bom? Me incomodar um pouquinho. Não tem problema. Tá bom. Tá. Vocês já fizeram? Não. E
que eu estava falando? Da geração 2. Ah, tá, do filme / documentário lá as redes lá. Como é que é, gente? Que apareceu? Ficou famosinho lá. Que eu fiquei chocada. O próprio cara que inventou lá aquele negócio de algoritmo, né? Vocês estão ligados, né? A gente começa a pesquisar coisa, de repente o computador já sabe o que a gente quer, né? E aí o próprio cara que inventou isso lá do YouTube, que o YouTube você vê um vídeo, de repente depois aparecem sugestões mais ou menos naquele tema, até o sistema entender do que você gosta. Olha o perigo disso, gente. E aí o cara dá uma entrevista falando que ele, no computador dele, ele bloqueia os próprios programinhas lá, as próprias coisas que ele criou para vender, né? Então ele não usa, ele sabe do perigo que é usar o que ele criou, né? Também o dilema das redes, isso, Thaís, arrasou. O dilema das redes, gente. Eu fiquei chocada, eu fiquei um tempo sem pegar no meu celular assim, eu fiquei, né? Então é isso que está acontecendo, é essa indeterminação, essas terras de ninguém, e como é que será que a gente tem constituído a nossa cabecinha, as nossas relações, né? A nossa individualidade, através disso tudo. Então, a gente tem que entender que qualquer tipo de coisa, quando a gente está falando de trauma, quando a gente está falando de experiências, a gente está falando de nós, seres humanos, como um aparelho psíquico que precisa de tempo para elaborar as coisas, né? Então, sei lá, você teve... Aqui, ó, a gente não teve tempo de elaborar a morte da Marília Mendonça. Eu não tive tempo ainda de elaborar, eu estou... Então, assim, a gente precisa de tempo, né? Só que se a gente vive num mundo que é assim, como que a gente está tendo tempo de elaborar nossos lutos? Então, a gente tem lá o sistema do trabalho, do dinheiro, ele decide para a gente quanto tempo a gente tem que usar. Por exemplo, licença maternidade, 6 meses, na melhor das hipóteses. Mas quem disse que o tempo de elaborar ali, né, uma gestação, cuidar os primeiros... Quem disse que 6 meses é o suficiente? Quem fez essa regra, assim? Porque é isso, né? Se você quiser ter o teu emprego de volta, você não pode falar assim, 6 meses foi pouco, eu vou querer mais. Não tem como. Tem um sistema muito maior que decide isso pra gente. Né? Tem, né, bonificação, eu não sei o que é, assim, né? Tipo, de luto também. Se morre alguém da tua família, no emprego, acho que você pode tirar 3 dias. E quem disse que em 3 dias eu vou me recuperar da morte da minha mãe para voltar a trabalhar e atender cliente? Alguém decide isso, né? E aí é toda uma discussão. Se o trabalhador ele adoece, se o trabalhador ele começa a ter síndrome do pânico e aí ele vai no INSS, ele pede para se afastar do trabalho, né, e receber o auxílio doença. É uma pessoa que o sistema entende que ela não está produzindo e a gente ainda tem que bancar ela, dando o auxílio doença, né? E aí a galerinha que está por trás, que está ganhando dinheiro com tudo isso, que a gente não ganha, né? Então, vocês vão percebendo, tem um monte de coisas ditando quanto tempo a gente tem que ter. Quem diz que 1 hora de almoço dá para eu almoçar, fazer minha digestão, tirar o soninho? Mas soninho é luxo. Então vamos definir luxo, porque os cientistas dizem que pelo nosso aparato biológico, pela nossa condição de seres bichos, quando a gente come tem uma baixa de energia, porque toda a nossa energia está concentrada em fazer a digestão daquele alimento, a gente tem um sono que é natural da digestão, só que a gente tem que trabalhar. E aí, se você boceja no seu trabalho, seu chefe vai falar assim, pedala Robinho, não pode bocejar. Mas você está fazendo um processo de digestão que você não tem controle sobre isso. Mas alguém controla, alguém manda você se virar com isso. Como é que será que isso está afetando o nosso psiquismo? Como é que será que isso afeta as nossas relações? Malu, a crush não me responde faz 5 horas. Está online e não me responde. Esse tempo vai ficando difícil de suportar, né? A nossa relação com o tempo na internet vai ficando difícil de suportar.
Então, a gente vai tendo esse deslocamento de coisas, de disciplinas, de controle, de regra, de imutabilidade, e a gente passa para o que a gente chama aí de identidades subjetivas que são fluidas, né? Que são fluxos, a gente volta lá no Bauman, né? Então, olha que interessante, o quanto que os nossos corpos, as nossas cabeças, né, as nossas mentes, acabam sofrendo uma espécie de violência, uma espécie de trauma para o psiquismo, né? Quando passa todas essas informações para a gente, em forma de mercadoria, inclusive, né? Quantas coisas que às vezes eu compro, eu chego em casa, principalmente agora com a internet, que é clicar uns botões assim e pronto, né? Você não precisa nem ter trabalho. Quantas coisas eu comprei, eu falei assim, nossa, mas eu precisava? Mas eu queria mesmo? Né? Aí a gente escuta muitas pessoas falando assim, ai, não posso ver lá o cartaz de promoção que eu levo. Ai, compensa. Mas você precisa? Não, não é questão disso, é que compensa. Essa coisa do compensa, a gente perde muito dinheiro. Aquelas promoção, leve 3, pague 2. Compensa. Aí na hora que você vai ver, tomou na tarraxeta, né? Então, olha o que está acontecendo com a nossa subjetividade. A gente vai fazendo isso com tudo e a gente não está percebendo, né? E aí eu acho que o convite é a gente poder perceber isso e como que a gente vai lidar com isso na gente, como a gente vai cuidar disso na gente, como a gente vai saber os impactos disso, né? Quantas pessoas a gente sabe que, né, sei lá, algo que fica mais restrito ao trabalho, a síndrome de Burnout. Então, tem várias manifestações da síndrome de Burnout, então você recebe muito paciente, muita gente sofrendo, fala assim, Malu, eu tô afastada do trabalho porque eu entro às 3 da tarde, começa a dar 2 horas, eu começo a ter diarreia, eu começo a querer vomitar, eu começo a suar. O corpo dela está programado para adoecer 1 hora antes do serviço, porque o serviço é adoecedor, então o nosso corpo já sabe que a gente está indo para... Olha que coisa doida, quem produz isso é o sistema, né, do trabalho, do capital. A gente poderia resolver o problema dessa pessoa falando assim, bom, então pare de trabalhar, né? Resolveu. Mas eu não posso, eu tenho que pagar minhas contas. Ah, sai desse, vai para um outro emprego. Ah, mas nós temos 20 milhões de brasileiros desempregados, não posso sair do meu emprego. E ela tem razão, né? E aí, o que a gente vai fazer? Essa é uma realidade que está aí, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai vendo aí que antes, né, lá na época do Freud, na época das repressões, então, né, das leis, das normas, do rígido, a gente tinha um tipo de organização psíquica que era princípios de realidade, então, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, e os nossos desejos que a gente reprimia, né? Então, eu queria poder, né, um caso clínico do Freud, né, a paciente, eu me apaixonei pelo meu cunhado, mas não posso viver esse amor, porque ele é marido da minha irmã, então tem uma lei que fala não pode, porque ele é marido da sua irmã, mas tem um desejo que eu me apaixonei por esse cara. Antes era esse o nosso conflito, no sentido de estrutura, né? Que todo mundo vai se apaixonar pelo cunhado. Mas em termos de estrutura era isso, a gente tinha um desejo que era de alguma maneira contra alguma norma e a gente tinha que recalcar esse desejo e isso produzia neurose, né? Basicamente esse era o modelo de sofrimento que a gente tinha quando o nosso sistema era um sistema repressivo. Hoje a gente vive um tipo de sistema, um tipo de gestão social ilusoriamente permissiva, porque é muito conveniente para o sistema, né, dizer para a gente assim, vai lá, você consegue, é só ir. Se você quiser, você dá um jeito. Se você se esforçar, você consegue. Só que aí a gente pega aquela história, por exemplo, né, dos privilégios. A gente fala isso para um homem branco, burguês, e a gente fala isso para uma mulher preta e pobre. Eu falo isso para os dois. Vai lá, você consegue. É só você ter força de vontade. Se os dois tiverem a mesma força de vontade, quem vai se dar bem?
Temos toda uma prática discursiva de poder, de relações. Aqui está embutido relação de gênero, né, relação de poder envolvendo gênero, envolvendo classe social e envolvendo racial, né? Então não é um discurso que parece ser muito permissivo, né? Todo mundo pode, mas na verdade não é todo mundo que pode, né? Só que a gente quer vender essa ideia que todo mundo pode. Só que aí quem pode, uhul! E quem não pode se frustra e acha que o problema é com ele. Eu não me esforcei como eu deveria, né? Mas nunca teve oportunidade de trabalhar, de estudar em escola particular, o outro teve, né? E aí? Então, isso está acontecendo, como é que a gente vai fazer? Gente, é muito doido isso, porque quando a gente vai trabalhar lá na UBS, né, em territórios com desproteção social, já falei isso para vocês, a gente vê as pessoas sofrendo, não porque alguém morreu, está sofrendo de luto, ou porque trauma psíquico, ou porque, não sei, as pessoas sofrem porque elas são pobres. E ser pobre é sofrido, né? Parece chover no molhado isso que eu estou falando, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Existem sofrimentos que são de um sistema, né? São sofrimentos que são de um estilo de vida e que não tem como a gente fazer alguma coisa com isso, pelo menos quanto indivíduos, né? Uma pessoa, ela realmente, às vezes, não tem, né, como fazer para ter uma ascensão salarial ou trocar de emprego, ou comprar alguma coisa, né? Que formas a gente está produzindo aí de sofrimentos? Parece que tem alguns sofrimentos que são diferentes dos sofrimentos de outros tempos, né? Então, a gente começa a fazer fragmentações da nossa vida. Isso é muito comum também, né? Então, a gente começa a querer organizar as coisas. Então, esse dia eu vou fazer isso, esse dia eu faço isso, esse dia eu faço isso. Aí você tinha planejado de arrumar a tua casa na segunda, só que segunda não deu um tempo, aconteceu alguma coisa. Aí você chega na sexta, você não teve tempo de arrumar a casa da segunda, você vai dizer, eu sou uma fracassada, eu não arrumei minha casa na segunda, minha casa é porca, minha casa tá suja, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A culpa é tua daí, né? Assim, aí é culpa nossa, mas tem todo um sistema atrás. E o capitalismo, esse tipo de subjetividade, ele foi muito esperto, né? Porque tudo que não estaria associado a esse movimento de trabalho, de produzir, de lucrar para alguém, a gente vai tentando dar uma desimportância disso, né? O sistema, a mídia, né? Todas essas questões que estão à nossa volta vão tentando tirar a importância disso, né? Então, a importância Aqui ele dá alguns exemplos, né? O sexo, a experiência amorosa, a preocupação com a estética. Então, tudo que poderia fazer você começar a cogitar que a sua vida seria melhor se você não trabalhasse 10 horas por dia para ganhar R$ 1.200, tudo que você cogita, né? Nossa, mas é tão mais legal eu ficar aqui cuidando das minhas plantinhas, né? Não, a gente não pode ter essa sensação. Vai que a gente faz um motim e para de trabalhar. Iguais às greves na época das revoluções francesas. Foi assim que o capitalismo sofria golpes, porque ele não cercava direito as pessoas. As pessoas tinham oportunidade de conhecer outras coisas, ter vontadezinha de outras coisas e ir contra um sistema, né? Estava conversando com um amigo e a gente estava falando, nossa, né, mas que coisa, antes a gente via, né, as notícias na época dos nossos pais, assim, nossa, mas tinha greve disso, porque sindicato tal, porque ia nas reuniões do trabalho, da escola, não sei. Hoje a gente não tem tempo de se organizar politicamente, hoje a gente não tem tempo de saber as notícias do país, hoje a gente não tem tempo de saber o que está acontecendo no mundo, porque a gente tem que trabalhar. E não fui lá porque eu estou trabalhando hoje. Ou se a gente não está trabalhando, a gente está em casa. Só que esgotada fisicamente, esgotada mentalmente, a gente não tem vontade nem de ter atividades de lazer. Quantas vezes a gente já parou e falou assim, nossa, vamos almoçar com a fulana, não sei o quê. Cansada amanhã, depois eu passo lá, dou um beijo nela, hoje eu estou cansada.
A gente está cansado de ir para as atividades de lazer. A gente está cansada de fazer coisas que não tenham uma certa utilidade. Nossa, mas por que você está fazendo isso? Ah, mas você vai vender? Você vai dar para alguém? Por que você está... Não, é porque eu quero tricotar, porque eu quero. Ah, mas não, vende. Ai, que lindo, vende. Né? E aí já quer capitalizar tudo. Né? Então, como é que a gente está fazendo? Porque as coisas elas estão tirando cada vez mais a perspectiva afetiva das coisas, né? A gente escuta muito isso quando a gente recebe crianças, né, na clínica. Os pais, eles não têm condição, né, de tempo, de um monte de coisa, para ter tempo de qualidade com seus filhos. Tem que trabalhar, né? Então, sabe aquelas famílias onde a criança se vê os pais de manhã antes de ir para a escola, depois, à noite, às vezes os pais chegam, a criança já está dormindo, não vê os pais, só de final de semana, né? Como é que é a constituição psíquica disso? Né? E se a gente tivesse sistemas de organização diferente, será que a gente produziria sujeitos menos traumatizadinhos com a falta da mãe, com a falta do pai? Gente, ó, lembra da cantiga do Nana Nenê, né? Papai foi na roça, mamãe, aí cada um tem uma versão, né? A versão que era da minha infância, papai foi, era mais feminista mesmo. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. A mulher trabalhava nessa versão da história. Mas assim, é isso, sabe? A cuca vai te pegar porque o papai foi trabalhar, a mamãe foi trabalhar. É isso, né? A gente não para pensar nessas coisas, a gente só vai reproduzindo, né? Essa criança realmente é desprotegida, a cuca realmente vai pegar, né? Como uma metáfora. Os pais não estão ali, né? Enfim, o Estado não está ali para auxiliar, tá tudo terra de ninguém, né? Gente, não sei qual que é a dificuldade desse computador passar os slides. E aí, uma coisa que vocês já estão entendendo, que vocês já estão vendo, e a gente já está reproduzindo, né? Principalmente, eu acho que o movimento dos coaching veio abrir a porteira, assim. É uma coisa que a gente tem escutado, que a gente está percebendo, né? Que é o que a gente chama de ideal empresarial de si, né? Esse é um ideal que esse sistema, essa subjetividade neoliberal tem construído e tem regido as nossas relações, as nossas formas de amar, né? Então, o que é essa ideia empresarial, esse ideal empresarial de si, né? A gente começou a ter uma lógica, né, muito econômica de nós mesmos e das relações, né? Então, a gente observa esses... um dia eu tive uma paciente que ela, para falar das relações amorosas dela, né, ela estava pensando e vivendo aí se o modelo de relacionamento aberto, essas, né, múltiplas relações, não existe hierarquias de relações, ela estava vendo como é que ela vivia isso, né? E aí ela explicando para mim, falando lá no divã, como é que era essa experiência de gostar de pessoas ao mesmo tempo e tal, para me explicar, acho que eu já te contei essa história, para me explicar, ela foi fazer uma metáfora sobre bolsa de valores. Ah, mas é igual a bolsa de valores, a gente tem que investir aqui, investir ali. Ela começou a usar uma metáfora sobre capital, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre economia, para me explicar as relações afetivas dela. Isso é uma subjetividade neoliberal. Isso é uma economia libidinal, isso é uma economia afetiva capturada pelo dinheiro, pelo capital, pelas relações econômicas, né? Quando a gente começa a produzir metáforas para dizer da gente, e a gente usa exemplos com dinheiro, com investir, com trocar, né? Com aqui ele está falando, né? O quanto que vai ter retorno. Ah, mas aí eu não vou parar de... O próprio termo, né? Não sei se ainda usam assim, né? Mas nos flertes, né? Nas paqueras, eu vou investir no fulano, né? Eu vou investir na ciclana, que não sei o quê. Não, mas não, vou parar com essa relação. Não está tendo retorno nenhum para mim, não está tendo... Não sei. Então, a gente vai começando a pensar nas relações como sistemas econômicos.
parem para prestar atenção em vocês, né? O quanto que a gente tem feito isso. O que será que isso faz com a nossa cabeça, com a nossa forma de viver, né? Hoje a gente está intensificado nisso do desempenho, né? Que é essa visão empresarial de si mesmo. Então, desempenho, então hoje, ó, no meu checklist aqui eu tenho que lavar a casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí você passa o dia tentando ticar a tua lista e fazer tudo o que você tinha que fazer, né? Vamos ver como é que tá o meu empenho, essa coisa de superar-se a si mesmo, que é uma coisa que a galera vende, né? Então, assim, superar-se a você mesmo. Só que é um tipo de vida onde a gente tem que ficar em vigilância e controle com a gente o tempo todo. A gente se autoavalia o tempo todo. Quantas pessoas, inclusive, todos nós aqui, né? Vocês têm observado isso que a gente fala de uma autocobrança. Então, não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Aí a nota vem 9 e fala que é um horror, porque que não foi 10, né? Então, a gente vai vendo essa autoavaliação e recriminação de si o tempo todo, né? O tempo todo, o tempo todo. E é uma perspectiva, então, que totalmente mina, assim, né, destrói isso, que é uma espécie de autoaceitação, de autovalorização e de autoestima, né? Como que eu vou gostar de mim se eu acordando tal hora, ou ganhando tanto, ou fazendo só tal coisa, as pessoas falam, né, que eu sou vagabundo, as pessoas... Como, né? Isso vai atravessando o psiquismo. Não, ninguém. E aí a gente foi percebendo, né, quando a gente está estudando, que o afeto do medo, né, tem sido algo imprescindível, tem sido o meio que essa adesão neoliberal, que essa ideia, essa economia, né, dos afetos pela economia do dinheiro, é onde ela entra. E olha que perigoso, hoje a gente está num momento no mundo que está todo mundo, né, acabamos de passar por algo que acabou com o mundo, né, se a gente for parar aí para ver, está todo mundo muito incerto do que vai acontecer, o Brasil ano que vem vai passar por eleições presidenciais, está todo mundo, sim, a Deus dará, não sabe o que vai acontecer, o mundo também está dessa forma, então a gente vai começando a ter medo, a gente vai começando a ficar inseguro, a gente vai começando a ficar desesperado, né? Então veio a pandemia, eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir trabalhar, os clientes vão conseguir continuar. A gente foi criando aí algo com muito medo. Se a gente lembra também as histórias, as aulas de história, os países mais afetados, né, nos pós-guerras, a Alemanha. A Alemanha, a gente, né, estuda que tudo que aconteceu ali com o nazismo, com o Holocausto, só aconteceu, só foi possível porque o povo, né, lá da Alemanha veio destroçado da guerra e estava todo mundo com muito medo, o país estava quebrado, estava todo mundo querendo uma esperança, algo para mudar, algo novo, algo diferente. E aí deu-se palco, né? Pôde então se comprar a ideia ali de um tirânico, né? De um genocida que foi o Hitler. Então preocupa a gente o quanto que essas coisas podem produzir sintomas não só individuais, mas também sociais, né? Então a gente vai percebendo que essas estruturas de poder elas vão entrando, né? No medo. E a gente, quando tem medo, tem algo da gente, né? Essa potência de vida e essa pulsão de vida que faz a gente querer ter esperança disso. Então a gente acorda, a gente vai dormir, e na hora que a gente acorda, a gente fala assim: ah, hoje vai ser diferente, hoje vai ser um dia diferente, né? A gente tenta ter. E bom, a depressão às vezes é muito sobre isso, né? As pessoas, quando elas vêm dizer, né, da depressão delas, elas falam assim: tem dia que eu não quero sair da cama, né? Então a gente vai perdendo algumas esperanças. Vamos parar para pensar, a gente levanta da cama todo dia porque a gente acha mesmo que alguma coisa pode acontecer naquele dia e que vá deixar minimamente aquele dia feliz, né? Temor, todo mundo, né? O medo e o temor, e bom, desejo, né?
todo mundo ficou minimamente em quarentena, então isso mudou muito as formas como a gente volta para uma sociabilidade, né, ou não volta, os efeitos que esse repouso de sociabilidade fez em todo mundo, né? E aí a gente vai, então, pensando essa subjetividade que é contábil, essa subjetividade que é financeira, e essa que é uma subjetividade que é um excesso de si em relação a si mesmo, o tempo todo, né? Então, é eu, o individualismo que a gente tinha falado, que o capitalismo produz, né? Então, é o excesso de si o tempo todo. É muito comum, assim, a gente escutar na clínica também, os pacientes dizendo, eu só queria parar de pensar um pouco, eu só queria ter um descanso de mim mesma. Nossa, essa é uma frase clássica, assim, que os pacientes têm chego, né? Eu só queria descansar um pouco da minha cabeça, né? Eu só queria que eu parasse um pouco. Eu acho que a gente está pedindo arrego, né, dessa produção desenfreada em esteira, né? Então é tudo muito rápido, tudo o tempo todo. Eu acho que a gente está pedindo aí alguns breaks. E bom, aí nós temos as fragilidades em relação aos laços humanos, né? Que é aí a parte que a gente já foi comentando sobre o Bauman, como está frágil as relações humanas hoje, né? Pelo amor líquido, pela sociedade líquida, e aí a gente vai adentrar um pouco nisso. Acho que eu já vou liberar vocês para o intervalo, falta 2 minutinhos, daí eu já entro nessa parte, pode ser? Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Então tá, eu gosto de conversar. Você fica só quietinha me escutando, mas tá bom. Se você... Ainda estamos nisso. Não, tudo bem. Eu entendo. Vamos respeitar o tempo singular de cada um. Eu não tenho problema nenhum que fique assim, falando que o pessoal também. Eu só quero que, se a quietude, né, for porque ou tá difícil, ou porque tá chato, daí vocês me dão um feedback só pra gente poder ficar legal para todo mundo, tá? Não, então tá bom, porque daí não tem problema, tá com a Marília na cabeça, não tem problema tá num ciclo da vida que tá down, não tem problema, eu super respeito, só se for alguma coisa mais assim, ai, prof, fala de outro jeito, ou muda, aí vocês me falam, a gente faz ficar legal, tá? Então tá, vou dispensar vocês também aí, pessoal de casa, para o intervalo, 9 horas a gente volta, tá? Pessoal, vamos voltando aí, que aqui a gente já voltou no embalo, já estamos aqui discutindo sobre o quanto que alguns discursos de práticas, né, discursos de poder, porque é de uma instituição, né, igreja, o quanto que alguns discursos religiosos, eles também entram nessa perspectiva de alguma maneira, né, justificar o sofrimento do humano, né? Então, sim, quase que se a gente pega, né? Hoje eu estou bastante histórico, hoje eu estou voltando para as aulas de história bastante, né? Se a gente pega historicamente como é que é a instauração e a disseminação do catolicismo, por exemplo, o catolicismo ele ganha uma força mundial quando eles, né, não vou lembrar os países certinho, mas eram os bárbaros, né, então, que viviam nesse mundo, nesse jeito, um outro jeito de viver, não a lá europeus, né, europeus no caso, e a União Europeia. E aí tem a religião como uma espécie de dominação, né? A gente tem exemplos bem clássicos disso aqui no Brasil, quando vieram, né, os evangelizadores, os catequizadores dos índios, por exemplo, da população indígena, o quanto isso também se tratava de uma dominação, né, de uma prática de poder que regulamentava aí essas relações. Então, sim, há muito
há muito disso justificado com algumas práticas religiosas, né? Alguns discursos religiosos. E é difícil, né? Vamos ver o que a gente consegue inventar para dar conta disso. Então, a gente estava falando, né? A gente ia entrar num resgate maior aí da sociedade, dos laços humanos, sobre como tem sido frágil, então, essas relações, né? A fragilidade, quando a gente põe nesse contexto, a gente está dizendo dessa dificuldade que os indivíduos hoje, que os sujeitos hoje, né, têm de criar vínculos. Isso é basicamente queixa de todos os pacientes que eu atendo, em alguma maneira, né? Então, eu não consigo ter intimidade com ninguém, né? Não só no âmbito amoroso, mas poucos amigos. Os amigos não é um tipo de amigo de parceria, de para toda hora, é um tipo... Hoje eu escuto as pessoas dividindo assim, né? Ah, tem as amigas para sair e as amigas para os perrengues. Tem os amigos de tomar cerveja, tem os amigos de tal coisa. Então, vai fragmentando, vai fazendo nichos, né, das nossas relações e uma dificuldade de criar vínculo de fato, né? Então, o exemplo clássico aí mais que a gente mais consegue ver: quantos seguidores, quantos amigos você tem no Facebook, no Instagram? Quantos que você, de fato, é teu amigo, que de fato você pode contar? Então, a gente pode entrar. A gente tem criado mesmo, né, uma dificuldade de ter vínculos verdadeiros, duradouros. Essa ideia, né, mais especificamente no âmbito amoroso, desse amor romântico, né, essa alma gêmea, essa pessoa certa. Nossa, esse é um grande problema da neurose, né, que aparece. Então, aí, tanto o homem quanto a mulher vai lá e fala assim: então, falta 6 meses para o meu casamento. Eu não sei se o fulano ou a fulana é a pessoa certa. E aí a gente fica, e o sujeito fica angustiado porque não sabe se é a pessoa certa, né? E o que é isso, né, gente, de pessoa certa? Então, a gente vai quebrando essa ideia aí de amor romântico e o que sobra, né? O que fica. E aí eu acho que é importante a gente resgatar um pouco do que se trata, obviamente. Se a gente for ter uma aula para falar o que é o amor, a gente vai ter definições aqui muito diferentes, né? Parece que tá tudo bem, principalmente no campo do amor, a gente não entrar num consenso, né? As músicas já dizem todas as formas de amor, então tem um pouco disso também. Mas eu acho que uma coisa a gente pode concordar, quando a gente está falando de relações humanas, né, amorosas ou não, mas quando a gente está falando de relação com o outro, talvez a gente pode concordar que precisa de tempo. Então, qual é a intimidade que você tem? Qual é o amor, o carinho, o afeto que você tem com uma pessoa que você conheceu hoje e uma pessoa que você conhece desde o jardim de infância, né? Isso tem perdido essa característica. Então, a gente vê, nossa, o santo bateu, nossa, minha melhor amiga, best friend forever. 3 meses depois nunca mais se fala. Foi aquele boom assim, e foi, pá, depois nunca mais. Né? E nada contra isso, mas o que será que isso significa? Eu já fiz a chamada, mas eu faço a segunda chamada no final da aula, daí vocês respondem, tá? Quem não pegou a primeira, tá? Fiquem tranquilos. Então, como que a gente pode concordar, então, que para o amor, ele não vem pronto, né? Aquela ideia que vendem também pra gente lá na Disney, né? Das histórias da Disney. Então, é o amor à primeira vista. Poxa, se você for confiar nessa coisa de amor à primeira vista, você tá lascado, né?
Tem um ditado popular que fala que para você conhecer uma pessoa, você tem que ir junto com ela, né? Para você dizer que você conhece uma pessoa, você tem que ter acabado com um pacote de sal. Sal a gente quase não usa, né, no dia a dia, no sentido de muita quantidade. Então, se você morou com a pessoa, se você está junto com a pessoa e terminou um pacote de sal, você pode dizer que foi tempo suficiente. Ai, ó, é isso aí mesmo. É esse ditado aí mesmo. E aí parece que tem um pouco a ver com isso, né? Com o tempo. Então não vem pronto, gente. Parece que a gente vai ter que construir isso, né? Parece que essa coisa, porque a gente pode se apaixonar à primeira vista. E depois sustenta isso, né? Também tem um outro ditado, né? Que quer viver de amor, então abre um motel, porque viver de amor não enche barriga, né? Olha como a gente está vinculando aí, né, as nossas coisas de fato. Então parece que amar, se relacionar com o outro de verdade, de uma forma satisfatória, menos traumática, dá trabalho, precisa de tempo e precisa de paciência, né? Hoje nós temos observado que no primeiro deslize da pessoa, na primeira cara feia, no primeiro não sei o quê, troco por outro, né? Não vai ser mais minha amiga, não vai ser mais meu namorado, não vai não sei o que mais, né? Troco por outro. Será que isso impacta na nossa cabeça, né? Nas nossas formas de amar, nas nossas formas de sofrer? E aí o Bauman ele começa a dizer para a gente, né, das diferenças entre um sentimento de desejar e isso que ele está chamando de amor. Parece que desejar, o desejo, tem a ver com isso, então, que é um querer do humano de conquistar alguma coisa, né? Eu desejo alguma coisa. Então, eu quero conquistar, eu quero pegar aquilo, eu quero comer o macarrão que eu vi aqui, ó, eu tenho um desejo, eu quero conquistar aquilo, eu quero pegar aquilo para mim, né? Só que parece que isso depois da conquista, depois do consumo, depois que comeu, acabou ali, né? Passou. Matei minha fome, matei a minha vontade de, né? E aí eu achei muito interessante essa definição do Bauman, né? No amor, o eu é, pedacinho por pedacinho, transplantado para o mundo, né? O que ele está dizendo? Amar, então, diz respeito a gente sobreviver, diz respeito a uma autossobrevivência através da alteridade. O que ele está dizendo com isso? Parece que amar é o nosso eu, a nossa individualidade, conseguir sobreviver, né, na relação com aquele que é diferente de mim. Isso a gente não sabe mais fazer. Não sei se um dia a gente soube, na verdade. O quanto que a gente tem... Podem parar para refletir a vida de vocês. Quanto que a gente tem essa coisa, né, de achar, e até posso concordar, mas não todo. O fulano é muito diferente de mim, não deu certo. Fulano é muito diferente. Quanto que a gente não tem conseguido se relacionar em qualquer âmbito de relação com aquilo que se distancia e se difere da gente cada vez mais. A gente está querendo cada vez mais coisas iguais, cada vez mais coisas que a gente tem a sensação que está mais seguro porque conhece aquilo, né? E aquilo que fica muito estranho, aquilo que fica muito diferente, aquilo que não é a minha realidade, eu pejoro, eu tenho preconceito, eu quero matar, eu rechaço e eu quero que suma, né? Então, o que será que isso faz com as nossas relações? Então, parece que tem esse caráter ambivalente, né? Um pouco ambíguo nas nossas relações. Ao mesmo tempo que a gente torna-se um objeto de consumo, né? Então, o meu chefe consome a minha força de trabalho. Meu namorado, minha namorada consome eu na minha função de namorada, né? Na minha função de estar aqui.
e ao mesmo tempo a gente é o próprio produto a ser consumido, né? Então a gente torna esse objeto de consumo, a gente faz os outros serem objetos de consumo e a gente também, e a gente consome a gente mesmo, né? Então a gente faz uma exploração da gente mesmo. Vocês vão ver que vai ter uma hora que a gente, né, que o autor, o Safatli, ele resgata uma ideia do Hegel, que é o senhor e o escravo, né? A gente vai ver um pouco disso. Então, a gente está cada vez menos exigindo uma qualidade das nossas relações, porque a gente sabe que tem esse mundão afora aí para consumir outras pessoas, né? Nesse mercado do consumo, a oferta é o que mais tem, né? Então, acho que o exemplo clássico disso que a gente já disse lá na aula do Bauman, né? O catálogo humano do Tinder, do Happn, do próprio Instagram, do próprio... Então, a gente vê as pessoas, a gente vai passando, igual no iFood, igual no Mercado Livre, igual no Shopee, igual... Então, a gente vai passando, esse eu não quero, esse eu quero, esse está muito caro, isso vai dar muito trabalho. E a gente vai, né? A gente tem exigido cada vez menos porque não é duradouro, né? Então, é só uma ficada. Então, aí a gente vai produzindo esses tipos de formas de se relacionar, tá? Bom, a gente pode, então, não precisa tirar todo o linguajar mercantil, então, se é muito difícil para a gente. Bom, relacionamentos são investimentos, sim. A gente investe muita coisa em umas relações. Então, vamos morar junto. Poxa, você transforma a vida com a pessoa, vocês se organizam em prol disso. Você investe o seu tempo naquilo, né? Mudei. Você investe o seu tempo naquilo. Bom, só que parece que não dá para a gente tratar esse tipo de investimento igual o investimento da Bolsa de Valores. Aí lembrem lá da minha paciente que eu contei para vocês, né? Na Bolsa de Valores, a gente vê que está perdendo dinheiro, a gente tira e investe em outro lugar, né? Que vai dar menos prejuízo. Mas e nas nossas relações? Como é que fica isso, né? E aí, a gente quer achar quantas pessoas vocês já escutaram que vem dizer assim, eu tenho medo de ficar sozinha, né? É mais seguro uma relação, aí é mais seguro, é mais certo. Ou tá numa relação bosta também, né? E aí fala assim, vou trocar o certo pelo duvidoso, mas e se eu ficar sozinha? Então, a gente acha mesmo que uma relação, ela pode dar alguma certeza, né? Existe um investimento certeiro, né? A pessoa certa, bom, toda vez que a gente entra em relações, a gente tem realmente que se deparar com um mundo de incerteza. E essa é uma problemática de sofrimento do sujeito que vai lá sofrer no divã também, né? Então fica, nossa, mas ele disse tal coisa para mim, será que ele está gostando de mim também? Será que Então, assim, quando você está... Será que ele está bravo comigo? Né? E aí é qualquer relação. A criança faz isso com a mamãe. Será que minha mãe está brava comigo? Né? A gente fica tentando saber das coisas numa relação, né, com o outro. Porque o outro é essa coisa que eu nunca vou conseguir acessar, nunca vou saber. Porque a única maneira de eu saber o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, é se ele me falar. Só que se ele me falar, ele pode mentir também. Então, como é que eu vou saber? E aí o sujeito se coloca num mar de angústia, porque quer saber tudo, quer controlar tudo, quer ter acesso a tudo, porque a internet é isso, porque o mundo que a gente está vivendo é isso, eu quero tudo, sem fronteiras, eu quero tudo. O outro é uma grande fronteira para mim, né? O outro é uma grande presentificação daquilo que eu nada sei, né? E aí a gente tem algumas relações que não sustentam isso e, por exemplo, a gente pode analisar relações possessivas entre as pessoas como um desespero frente a esse não saber. Então, onde que você foi? Né? Mas que horas que você demorou? Né? Por que você demorou tanto? E a pessoa começa a querer controlar aquele outro que eu nada sei sobre ele. É muito angustiante para alguns sujeitos não saberem, né? Não terem a certeza. E aí começa todo um padrão de tentar fazer daquele sujeito
alguém que eu preciso confiar, o mais mecânico possível, que aí eu vou conseguir controlar, né? Então vai ter hora para vir, tem hora para voltar, só vai sair comigo. E aí tem várias problemáticas. Estou pegando uma hoje aqui para falar, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente está cansado de saber, mas que difícil que é, né? O Bauman, ele vai fazendo mesmo essa análise. O fracasso dos relacionamentos, eles estão muito atrelados à falta de comunicação entre os sujeitos, né? A falta de comunicação, a falta de diálogo e a dificuldade de expressar os afetos, os sentimentos, né? Então é muito comum, a gente tem, muito comum a gente escutar os pacientes dizendo assim, mas eu tentei falar para ele que eu amava ele, mas não saiu, eu não consegui, né? Mas se eu falar, vai que eu assusto. Aí as pessoas deixam de, mas se eu falar, minha mãe vai ficar brava que eu fiz tal, e a gente vai parando de falar com as pessoas que a gente se relaciona. Dá merda, já tô avisando, né? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa aí se a gente quiser salvar as relações humanas. Parece que se a gente quiser salvar as relações humanas, a gente vai ter que começar a falar entre a gente, né? E aí vocês entendem meu desespero de querer que vocês falem? Parece que a gente tem que falar para as relações, seja elas de qual natureza for, né? Para que as coisas possam ter um direcionamento, né? Uma economia libidinal aí diferente. A gente não tem como acessar o outro, né? Com essa facilidade, igual eu estava dizendo para vocês. A gente tem que confiar e acreditar naquilo que o outro diz e vice-versa. Quantas vezes vocês já disseram alguma coisa e na hora que vocês estão dizendo, na hora que o outro ainda reproduz o seu, mas então você está me dizendo tal coisa, você fala, não é isso que eu estou dizendo. E aí não consegue. Então, já falei isso para vocês. O que a gente está pensando, aí a gente vai comunicar para o outro, já não sai muito igual o que eu pensei. Aí o outro vai entender uma coisa, o outro vai então você está dizendo isso? Eu falei assim, não, estou dizendo isso. Então fala, me explica, tenta de novo. Eu falei assim, tá. Aí a gente vai e tenta de novo. Então é isso, entende certo? Não, e aí parece que a gente está tendo essa dificuldade hoje em dia, né? E aí eu acho que quando sai mesmo, né? Quando vem a internet e tal, uma coisa que a gente viu muito, né? De afetação nessa coisa da linguagem, então a gente começa a digitar, né? O VC ao invés de você, então a gente vai fazendo esse enxugamento. Então, às vezes, a gente não fala eu te amo pro crush, mas a gente manda um coração. Só que mandar um coração vermelho é diferente de mandar um coração roxo. Coração vermelho é mais, não pode, né? Então, assim, o que está querendo me dizer mandando um coração vermelho? Um coração amarelo não é nada, tá tudo bem. A gente começa a se comunicar de um jeito que fica muito ambíguo. O que significa esse emoji? O que significa o macaquinho com os olhos assim, né? E aí vai cada um abrindo espaço para as fantasias, vai cada um abrindo, né, essa dificuldade de fazer laço, né? Então tá lá conversando, né? Hoje as pessoas conversam pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. Poxa, eu conversei, mandei uma mensagem lá, no outro dia vai me responder. Mas eu não sou a mesma pessoa que está conversando, entendeu? Como é que fica entroncado, né, as conversas e as relações quando passa por esse intermédio, né? Parece que tem sempre lacunas de relação, né? Isso que eu ia falar, prof, ao invés de ajudar na comunicação, as redes sociais e esses meios de comunicação acabam dificultando cada vez mais as relações. Com certeza. Quando vem os pacientes surtadozinhos, assim, do tipo assim, não me responde no WhatsApp, não sei o que. Seu fulano, você já parou para pensar como é que as pessoas se relacionavam quando não tinha WhatsApp? Quando eu mandava carta, que tinha que esperar o cavalo para levar a carta e depois trazer a resposta. O que as pessoas ficavam fazendo? Elas ficavam, né, esperando o cavalo chegar, olhando se o cavalo estava online, né? Não. E aí, olha quanto tipo de sofrimento novo a gente tem hoje em dia,
por pura fabricação nossa. Isso eu acho um absurdo. Isso eu acho uma coisa assim, a gente chega a ser tonto, né? A gente chega a ser ridículo, né? Então, o sofrimento ele já é difícil. A vida faz a gente sofrer, mas Marília Mendonça, sabe? Não pude evitar. Então não era o meu controle, morreu. Não, mas aí tem coisa que a gente escolhe sofrer, né? Parece que tem coisa que a gente quer fazer assim para sofrer, né? Então, é difícil, né? E aí essa coisa, a gente acessa o outro com mais facilidade, mas é um acesso truncado, é um acesso enganoso pela imagem, né? Quantas vezes a gente já caiu nessa cilada, né, Bino? Então, na foto é de um jeito e na hora que eu vou ver é de outro. Então, como eu me apresento na imagem do mundo da rede e como eu me apresento na vida real, né? Só que se a gente tem facilidade de conectar com o outro, a gente tem facilidade de desconectar do outro. E aí, olha que interessante, a gente vai criando termos, né, desse novo momento aí. Você já deve ter escutado aí na internet, né, o famoso, o fulano deu ghost, né, ou seja, sumiu, virou fantasma, né, desconectou, off, bloqueou. Pronto, evitei falar para a pessoa que ela então, a gente saiu ontem, foi legal. Não, simplesmente nunca mais respondo, né? Então, como é que é isso, né? O que isso significa para as nossas relações? E é assustador. Gente, eu não posso. Então, a gente vai entrando aí já para o final, as relações afetivas na contemporaneidade, né? A erotização, então o afeto, isso que é de um erótico, e erótico não tem nada a ver com sexo, gente. Erotismo é isso que é afeto, investimento no outro, né? Eros é amor ali no radical da palavra, no mito grego, né? Esse Eros que é um investimento de afeto, né? Tá cada vez mais só perto dos iguais, que era o que eu estava falando, né? Só que ao mesmo tempo esse erotismo, né? Esse investimento, essa vontade de estar com o outro, quando está com o igual, descaracteriza, né? Então, tem uma leitura interessante, assim, parece que o amor, parece que Eros, parece que essa vontade de se inclinar ao outro é porque o outro é diferente, é porque o outro é algo que eu não sei o que ele é. Quantas coisas, né? Quantas queixas a gente escuta de pessoas que estão se relacionando há muito tempo e vêm dizer assim: eu já sei tudo que ele vai, eu sei o que ele está pensando, né? Então tá num evento social assim, tal, e a pessoa tá lá no casamento, você quer bolo, né? Você tá com vergonha de pedir, né, dele? Então tá, já sei, já é previsível, né? Perdeu a graça, ficou xoxo o relacionamento e tal. Parece que o igual, né, tira o caráter de vontade de se inclinar para o outro. A gente só quer saber, a gente só se interessa por aquilo que a gente não. Nossa, que legal, o que é isso aqui, né? Eu já sei, passa batido o que é. Então, como que a gente gerencia, né, essas coisas, do igual, do diferente? Só que se a gente vai nesse diferente que interessa a gente, de alguma maneira isso assusta também. Isso dá medo também. A gente tem medo de ser trouxa, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de não saber o que fazer, né? Porque se eu conheço, se eu sei só de olhar para a cara do meu pai, que ele está dizendo que não é para eu ir lá, né? Como que a gente tem interesse em outra coisa, né? A gente fica sempre numa repetição que depois vem dizer, estava chato, né? Só que parece que a gente está perdendo a capacidade de desejar o outro, de estar em relação com o outro, quanto um diferente. Eu acho que isso a gente viu muito, né, na polarização da política do Brasil e do mundo, então, e da cultura do cancelamento, que são produtos, são fenômenos que têm acontecido nas sociedades contemporâneas, né? Então, fez uma piada homofóbica,
vou cancelar toda essa pessoa. Nada do que ela produz me interessa, né? Cancelo ela. Tem alguém que pensa muito diferente de mim, vota no fulano e eu voto no ciclano. Nossa, eu vou sair do grupo da família, porque, nossa, um brigueiro, um falando... Então, assim, não quero mais me relacionar com esse que é tão diferente, que eu chamo de né, burro, eu chamo de gado, eu chamo de não sei o quê, eu chamo de comedor de criancinha, né? Porque é muito diferente para mim. Então, ele é um monstro, não é um comedor de criancinhas, né? Então, como a gente não tem conseguido se interessar de verdade, se debruçar com aquilo que é diferente da gente, e a gente, ó, foge, bloqueia, sai do grupo, né? E aí vamos lembrar que lá na época da Grécia Antiga, né, quando os primeiros teóricos do amor e das relações, das amizades, dos afetos, olha que interessante, né? O amante, enquanto aquele que ama, né, é um sem lugar, né? Um sem lugar que é o outro que, possuindo as suas singularidades, as suas peculiaridades, as suas diferenças, nos incita a fazer a experimentação daquilo que difere do que somos, né? Então, quão bacana é a gente poder ter essa diferença. Uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos, que a gente escuta bastante na clínica também, tem casais, né, que tem queixas, tem reclamações do tipo... Ah, mas toda vez sou eu que escolho onde a gente vai sair. Toda vez sou eu que escolho o que a gente vai comer. Ele não escolhe, ela não... Ai, fica em dúvida o tempo todo. O quanto que as pessoas também não gostam disso, que é tanto faz, ou não tem personalidade, né? Então, assim, isso também é enfadonho. Então, a gente tem descoberto que, de alguma maneira, a gente acha que o igual é seguro, só que o igual é um pouco entedioso depois de um tempo. E aí a gente está sempre, parece, nessa contemporaneidade, não sustentando nem o diferente e nem o igual, que daí fica chato, eu troco. Aí vai ficar muito diferente, mas muito diferente não pode, aí tem que ficar um pouco igual, só que aí o igual vai ficando igual, e eu também não... Então a gente não está conseguindo nem se relacionar com o diferente, nem sustentar a relação com o igual, né? E na nossa cultura atual, consumista, esse prazer imediato, passageiro, vai regulando as relações amorosas como mercadoria. Vocês já devem ter escutado isso, né? Então, as geladeiras, as máquinas de lavar da época das nossas avós duravam 50 anos, né? Ganhou de casamento a geladeira e está lá, 30 anos de casada com a geladeira funcionando. Hoje, parece que as coisas são feitas para durar menos. Hoje é uma máquina de lavar, hoje um computador tem uma vida útil muito menor, o celular, né? Para quê? Para quebrar a gente tem que comprar outro. Para que as indústrias vão fazer um produto que dure a vida toda se eles vão ganhar em cada produto que você compre? Eles querem que você compre mais. Então eu vou fazer uma coisa mal menos aqui, né? Verdade. É disso que se trata, né? A minha mãe tem uma geladeira lá que ela ganhou de casamento, tá lá, 20, 30 anos de casada, né? E a geladeira tá lá, firme e forte. Aí é uma geladeira que a gente compra aqui há 5 anos, já deu e olhe lá, né? Então a gente vai se distinguindo aí por uma reconstrução dessas relações humanas a partir desse padrão, dessa semelhança, consumidores e objetos de consumo. A gente também tem algo muito interessante de escutar nas coisas das relações. As pessoas dizem assim, ela está me usando, ele está me usando, mas eu tenho medo de usar a pessoa, mas eu não vou estar usando a pessoa. A gente voltou, né? Eu tenho minhas críticas aí, mas enfim, a gente tem usado isso também para falar de pessoas, né? A gente usa termos os quais a gente usaria para falar de coisas, a gente está usando para falar de pessoas também. Isso é muito interessante, comecem a prestar atenção nas palavras, nos chamamentos, né? E bom, aí é uma
uma frase grande, mas eu coloquei ela toda porque eu acho que vale a pena para a gente refletir, tá? A vida, né, esse mero viver desse sujeito do tempo de hoje, que é esse sujeito do desempenho, desse empresarial de si mesmo, ele teme a morte o tempo todo. A gente estava falando hoje aqui, né? A gente pode morrer a qualquer momento, a gente teme muito o fim das coisas, o fechamento das coisas, né? Como também o fechamento de qualquer relação necessária para entregar no outro. A gente observa muito isso hoje também nas relações. Parece que se comprometer com uma relação é fechar portas para todas as outras. Então, mas se eu fico com essa pessoa aí, e se eu tenho tantas pessoas no mundo? Então é aquela coisa, tô lá no iFood, eu quero comer panqueca, tô com vontade de comer panqueca. Mas tem tanta opção aqui para eu escolher. Nossa, mas esse pastel parece gostoso, mas se eu pedir a panqueca, eu não vou conseguir pedir o pastel. E aí eu nem lembro mais o que eu queria quando eu abri o iFood. Eu nem sei mais o que quero. E essa é uma das grandes queixas, grandes sofrimentos que a gente recebe na clínica. A pessoa chega em intensa angústia dizendo: eu não tenho a mínima ideia do que eu quero da minha vida. Tem tanta coisa que eu quero que eu não sei o que eu quero. Ou eu quero muita coisa, mas nada me desperta muita coisa de vontade de fazer. Então a gente vai escutando isso, esse perdido, parece mesmo que a gente tem, a vida tem sido um grande supermercado que a gente até fez uma listinha de compra, mas de repente a gente vê que tem tanta coisa para comprar, mas aí a gente não tem tanta capacidade, não tem dinheiro para comprar, e aí o que eu quero? Eu vou ter que escolher, não, mas eu quero... A gente tem vivido nessa angústia, né, de não saber o que de fato quer. E às vezes questionar o próprio desejo. Isso tem muito também, né? As pessoas acham, e aí você interroga, tá, mas o cara te pediu em namoro, sei lá, mas você quer namorar com a pessoa? Então, eu quero, só que será que eu quero porque eu quero ou será que eu quero porque a minha família está falando que eu vou ficar encalhada se eu não arranjar um namorado? E aí a pessoa não consegue saber. E aí a pessoa não sai do lugar, ela nem aceita e nem desaceita o namoro, e vai pedir o tempo. Vou pensar, eu vou pensar, né? Então, o sujeito do desempenho, ele sobrevive à vida aí de uma maneira descontínua, sem qualquer tipo de conclusão, né? Isso a gente vê muito. Fulana, não, ela começa a aula de violão e para. Começa a aula de inglês e para. Começa tal coisa e para. Ela não para em nada, né? Não termina nada. Essa dificuldade em concluir alguma coisa é a lógica do modelo neoliberal. Nossa subjetividade foi capturada por isso, né? Então, a gente, quanto empresa, quanto modelo empresarial, a gente está sempre procurando algo novo, algo diferente, né? Quantas pessoas também, outro sofrimento aí da contemporaneidade, que vocês vão ter que aprender a cuidar, tanto em vocês quanto no outro, é exatamente isso de eu quero mudar de vida, sabe? Eu quero fazer. Aí as pessoas começam, mas eu acho que eu vou para fora do país. Tá muito, eu não consigo. Não, mas quando eu for morar fora, eu vou ser muito feliz. E aí a gente começa a colocar a felicidade sempre condicionada a algo novo, algo diferente, algo ruptivo, né? Algo, então, que vai resolver os meus problemas, né? Foi assim que o Hitler chegou no poder, né? Então, era alguém que propunha algo novo pós-destruição da Alemanha durante a guerra, né? O novo nem sempre é algo interessante. E tendo como resultado esse esgotamento de força, que eu acho que é o exemplo clássico que a gente dá. Nós estamos vivendo quanto sujeitos que rodam na rodinha igual o hamster, gasta muita energia, só que não sai do lugar. E aí a gente tem essa sensação no final do dia, nossa, mas parece que eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada que eu tinha que ter feito. Ou parece, nossa, mas eu não fiz nada e estou tão cansada. Nossa, mas eu só consegui fazer 2 trabalhos hoje. Nossa, parece que um caminhão me atropelou, né? Quanto que a gente está andando
em rodinhas de hamster, a gente está cansando mesmo, só que a gente não está indo para lugar nenhum, né? Ou a gente está, que eu acho que é o exemplo melhor, a gente é o hamster que está rodando na rodinha, gastando toda a nossa energia, não saindo do lugar, e essa energia que a gente está fazendo ali na rodinha está girando para um outro hamster comer. Ou a gente vai engordar outro hamster, a gente vai dar dinheiro para o patrão e a gente vai parar. Então, a cada R$ 1.200 que você ganha de salário por mês, tudo que você produziu vai dar um lucro para o seu chefe de 300% disso, né? E aí a gente não percebeu quem precisa de quem. Esse é o grande erro. A gente acha que a gente precisa do empregador, digamos assim, né? Do patrão. Ele me dá oportunidade de trabalho. Essa expressão, oportunidade de trabalho, parece uma coisa boa. Ai, nossa, uma oportunidade, venham trabalhar conosco, uma oportunidade de ser explorada 8 horas por dia e ganhar um salário mínimo com um sorriso no rosto, né? Vocês já pararam para pensar que essa roda do capital depende da gente? E é tipo assim, é 10 para 1, né? Tipo, é um patrão para você como funcionário. Tipo assim, todo mundo se virar de conta e é resolver. Mas não resolve, né? E aí, acho que essa é a grande pergunta que eu me faço, sabe? O tempo todo. Gente, por que a gente não para? Imagina, né? A gente tem as experiências históricas, né? Na Revolução Francesa. Então, senta todo mundo frente às máquinas e ninguém trabalha, né? Ou então, as greves mais gerais, assim. Hoje, vai fazer greve hoje. A polícia cai de cacete, vai fazer greve hoje. O patrão fala que não vai pagar teu salário, mas você precisa dar leite para as crianças, você não tem como você fazer greve. Pois é, não foi a greve da beleza. Eles conseguiram o que conseguiram. No auge. E aí a gente vê a falta de união da classe trabalhadora, né? Que a gente foi à greve. Então tá, votou lá na assembleia da greve. Na melhor das hipóteses, tem assembleia ainda, né? Tá, a maioria pode ter falado, eu não vou parar. Eu não vou parar. Não, fulano, eu caminhoneiro, beleza, hoje eu não vou parar, né? E aí, como diz o crioulo, né? Vai atrapalhando os ativistas, né? Então, tem uns que vão atrapalhando os ativistas, daí não tem como a gente fazer. Não sei como a população não se revolta, né? Porque se parar para pensar tudo isso, dá vontade de chutar o pau da barraca. Pois é, Rosana, eu estou plantando a semente aqui para vocês. Um dia vocês me procurem para a gente chutar o pau da barraca todo mundo sincronizado, para a gente ter uma força maior, né? E essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Por que a gente ainda continua fazendo o que a gente faz e que produz tanto sofrimento para a gente? E aí, por isso que a gente vai perdendo a desesperança. É por isso que os sintomas depressivos têm sido sintomas da atualidade faz muito tempo. A gente vai ficando despotencializado, porque a gente vai olhando e percebendo que parece que o que a gente vai fazer vai ser muito pouco, a gente não vai atingir nenhum, né? A gente vai ficando desesperançado, tá? E isso é ótimo para o capitalismo, isso é ótimo, né? Então a gente torna, esse sistema faz a gente ser o senhor e o escravo de si mesmo, né? Então isso é muito comum, por exemplo, nas formas de trabalho autônoma, né? Então assim, faça o seu próprio tempo. Trabalhe, né? Faça o seu próprio horário. Parece ser lindo, né? Se a gente para para pensar. Então, não vai ter aí, ó, as regras de entrar, bater ponto, não sei o quê. Na hora que você começa a perceber, você trabalha muito mais do que se você estivesse trabalhando numa CLT da vida, porque você fica senhor e você fica escravo de si mesmo. Então, você é o seu próprio chefe. E não sei se vocês perceberam, mas parece que, igual aquela frase, né? Dê poder a alguém e você descobre quem ele é. Parece que quando a gente é senhor da gente mesmo, parece que a gente é mais carrasco com a gente do que um patrão, do que um chefe, né? Então, se eu faço o meu tempo, a gente vira o que a gente mais temia, né? Com a gente mesmo.
Que coisa doida isso, né? A clássica, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Por isso que a engrenagem continua rodando, tá? Gustavo, que é o dia da professora de cantar, que podia almoçar de verdade comigo, cantar. Você me pegou. Você... Não, é isso, sabe? Eu tava comentando com o meu companheiro que eu ia dar aula de hoje e tal, eu falei assim pra ele, eu tô muito triste. Eu disse, o que foi? Eu falei assim, eu descobri que eu sou um sujeito capturado pela subjetividade neoliberal. Eu descobri que eu sou o escravo de mim mesma. E eu fiquei, gente, eu fiquei um minuto de silêncio, assim, sabe? Da minha própria morte matada por mim mesma, assim. Porque eu falei assim, caramba, é muito isso. A gente parece que fica sem limite quando a gente é o nosso próprio. E a gente não tem também, igual o doutor vai parar tanta hora que a gente não tem, não. E aí dá uma sensação de que não tem como voltar atrás, né? Então, assim, mas como assim? Tá bom, beleza. Hoje eu entendo, então, né, que não... Tá, vou fazer o quê com os 10 pacientes que eu tenho no sábado, né? Então, assim, é isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a querer, né? Nossa, então, legal, né? Agora eu posso comprar um iogurte melhorzinho, né? Agora eu posso comprar um grego, assim, né? Com frutas vermelhas, né? Agora eu posso comprar um negocinho assim, né? E aí a gente entra nessa roda, é viciante, né? Por que a gente, né, tem os bordões aí sobre isso, que é tipo, pobre não pode ter dinheiro que gasta, né? Que pobre não sabe guardar. Mas a gente não sabe mesmo, porque a gente não tem, né? Então a gente vê lá, tem uma paciente que ela é assim, né? Ser rica. Queria ter uma casa igual a fulano. Então a gente consome aquelas casas, né? Na época minha mãe tinha as revistas caras. E aí tinha as casas dos famosos e tal. Os primeiros 100 reais que nós ganhava, eu queria comprar o vaso da casa da fulana de tal, né? Então assim, a TV em casa, assim, às vezes é arroz e feijão, mas a TV é 50 polegadas. É o capitalismo, né? Produzindo e invertendo todos os valores e investimentos de onde eu vou colocar o meu dinheiro, né? É aquela coisa. O cara da fábrica da Ford produz 50 carros por dia e ele não consegue comprar um carro que ele mesmo produz, em 10 anos ele não consegue. Isso é muito doido. Eu estou fazendo carro, mas eu não consigo comprar o carro, né? Então, pessoal, aqui tem as referências que eu trabalhei hoje, tá? Os slides estão, os links estão aqui, então também estão lá no AVA, mas eu vou, só não deu tempo, né, de eu baixar cada um deles e colocar lá no AVA como PDF, mas se alguém já quiser acessar antes de eu postar lá no AVA, eu acho que eu vou conseguir postar no domingo, trabalho no domingo também, corrijo o trabalho de vocês no domingo também, né? E aí depois eu coloco, mas quem quiser antes já pode ir pegar o link, tá? Gente, eu vou passar a atividade, então aí vocês aqui da sala têm alguma dúvida, vocês aqui no chat, né, e no online, querem comentar, sugestões, dúvidas, críticas, elogios, devaneios, compartilhamento da vida. Espero mesmo que tenha atingido aí conseguir transmitir algum tipo de saber aí para vocês, algum tipo de reflexão para vocês avançarem aí na vida de vocês e daqueles que vão se relacionar com vocês, tanto afetivamente quanto profissionalmente. A nossa profissão, ela tem muita responsabilidade. Ah, fica morninho. Excelente aula. Ô, gente, é o seguinte, né? Vocês querem prazo na UA. A UA, você está falando de qual, Radiclay? Dessa aula da psicologia hospitalar? Porque dessa aula da Cuidando de Si, eu não sei nada de UA. O Rafa já passou, vocês já fizeram. Eu não tenho nem as... Ixi,
Não tem procura, É de hospitalar. Raul Clay, eu não tenho como liberar a UA+, porque o prazo estava lá, estava no cronograma, a Jennifer deu uma puxada de orelha ali na gente de não poder fazer tanta negociação assim. a pessoa lá no hospitalar? Estão falando aqui que já, eu tenho que conferir lá no cronograma, mas está com a data do cronograma. Ninguém fez lá. Faz valendo metade da nota, prof. Eu fiz a lá, Fernanda. Ferrou. Nossa, prof, eu não fiz ainda também, não. Ai, prof. E eu achando que vocês iam, né, fazer comentários das aulas aqui. Não, é prazo, é prova, é nota. É isso que eu sirvo para vocês, né? Não, tá bom. Pode rir, Karen, pode rir. Eu vou ver lá o que eu faço então, tá, gente? Eu vou ver o que eu faço, mas aí não contam para ninguém, tá? Aí não conta para ninguém, tá bom? Eu vou mexer lá e eu aviso vocês, tá? Professora, só para a torcida do Flamengo e do Corinthians, e para ninguém mais. Só para a torcida do Flamengo e do Corinthians estão gritando aqui para mim, que é para eu abrir, tá? Estão falando aqui do ponto comigo. Você é um excelente prof, a gente é delicado mesmo. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Então, ó, vamos passar a atividade, e aí eu faço a chamada, e a UA, se eu der tempo, eu já abro aqui antes de pegar a estrada, tá? Gente, a atividade C, ela pode ser trabalhosa ou ela pode ser divertida, tá? Aí vocês escolhem se vocês vão lidar com isso de maneira obrigatória e capitalística, ou se vocês vão fazer disso uma coisa gostosa para passar o tempo, tá? Então, é uma atividade que propõe uma análise de filme, uma resenha crítica de filme, tá? Eu dei duas opções de filmes aqui para vocês. Tem o Her, né? Não sei se vocês já assistiram, na tradução é o filme Ela, que é o cara que ele se apaixona por uma inteligência artificial. E ele tem um relacionamento com a inteligência artificial, tá? Eu não consegui acessar na íntegra, então eu sei que tem nos streamings aí da vida, eu sei que tem na Amazon, tem em algumas plataformas, ou para baixar na pirataria da coisa. Eu só consegui achar o trailer, mas o outro filme eu consegui achar na íntegra no YouTube dublado. Mas vocês manjam aí, vocês vão passando os links, um para cada um, de baixar, vocês me ajudam a ajudar vocês, tá? É profundo, é profundíssimo, chorei litros assim o tempo todo. Os dois eu assisti já. Então, aí vocês têm duas opções de filme, né, que vocês quiserem, vocês conseguirem achar algum aí, né, desses que vocês... O último é certeza que vocês têm ali, que está no YouTube, está dublado. Agora, esse outro, quem conseguir achar, compartilha com os amigos. Quem tiver a Amazon, dá senha temporária para o amiguinho assistir, depois troca a senha, tá? E aí, qual que é a proposta? Vocês vão escolher algum desses dois filmes, tá? E vocês vão elaborar uma resenha crítica do filme. Nessa resenha crítica, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Eu quero que vocês conectem aí o que vocês viram e acharam do filme, foram pensando no filme, com esses três temas que são os temas das nossas aulas, tá? Então, de alguma maneira, eu quero que vocês usem todo o conhecimento que a gente conversou aqui na aula para poder assistir e analisar esse filme, tá? Sociedade líquida, então, assim, o que a gente vai poder, nesses filmes, pensar sobre o estilo da nossa sociedade, essa sociedade líquida, com dificuldade de criação de vínculo, toda tecnologizada, né? A crítica do filme, aí, a resenha, também tem que se relacionar com o tema das práticas discursivas de poder, né? Ou seja, vocês vão olhar lá no filme e vão ver, tem instituições aqui no filme que estão legislando os afetos das pessoas, ou o cara é católico e aí não pode casar, não pode transar fora do casamento. Então, assim, vocês vão identificando e vão problematizando. E, obviamente, o tema dos laços humanos, né? Então, como é que vocês têm percebido os laços humanos aí nesses dois filmes, né? Qual vocês escolherem. E na mesma proposta, pessoal, lá
da gente fez, né, do folderzinho de saúde mental, que inclusive eu não terminei de corrigir, tá tudo atrasado, é por isso, sabe, o capitalismo me venceu mesmo. E aí, mas eu vou corrigir. Mas nessa mesma proposta, pessoal, né, façam análises de filme caprichadas, porque eu vou também selecionar algumas, né, então vou conversar com vocês depois, e aí a gente vai colocar também nos stories do Instagram da Prof, para vocês me divulgarem, né, e vou divulgar vocês também, obviamente, aí o trabalho de vocês vai para as redes sociais, porque, né, é sobre isso que a gente está falando, o mundo de hoje. E é material legal, né, porque, assim, a gente, quanto psicólogos, futuros psicólogos, precisa mesmo ter pensamento crítico sobre essas coisas e saber poder passar essas informações para a sociedade, né? Professor, eu não encontrei os vídeos das aulas dessa disciplina no AVA. A professora vai postar lá? Olha, eu acho que eu já postei todas que eu fiz com vocês no YouTube. E, de fato, talvez eu não tenha postado o link no AVA, mas estarei postando, né? Vou dar um gerúndio aqui. Quantas linhas para resenha? Então, lá no AVA, é que aqui eu não coloquei no slide, mas lá no AVA, na atividade, tá escrito isso aqui, né? Porque eu copio e colo e boto lá no AVA. E aí, lá no AVA, o final tem uma dica. Eu coloquei lá, dica, 2 pontos. Não sabe muito bem como fazer resenha crítica de um filme? Siga as dicas desse site. Então, eu dei uma dicaça para vocês, tá? Para vocês pegarem um modelinho ali de uma resenha crítica de filme, tá? Assistir novamente para fazer. Ai, que perfeita, Fernanda. Não, eu vou. Olha, assim, ó, saber que é para você estudar mesmo. Nossa, vou fazer isso agora, tá? Aí você, eu agradeço, prof, por eu colocar as aulas lá, né? Gosto de assistir novamente para fazer mais anotações. É o sujeito do desempenho, né? É o sujeito do desempenho. Tá enchendo o saco, Fer, arrasou. Então, lá tem um modelinho, tá? Quantas linhas? Não dá pra gente fazer um trabalho top, gente, que não seja mais do que 20 linhas. 20, 25, tá? Então, ó, menos que 20, não acho que não vai dar bom, tá? Mas lá tem um modelinho no AVA, o último link lá que eu coloquei na atividade do AVA, lá, dica, né? Dei uma colher de chá para vocês, é só pegar o modelinho ali do site, né? E vocês conseguem fazer essa resenha crítica, tá bom? Individual esse, tá, pessoal? Por motivos de... É isso aí. Eu quero que vocês possam fomentar aí a reflexão crítica de cada um, porque são formas de se afetar com as coisas diferentes, né? Eu sou bem afetada com os filmes e séries e documentários que eu assisto. Esse do Dilema das Redes, eu fiquei um bom tempo com medo do algoritmo do meu celular, então enfim, né? Então eu me atinjo assim com as coisas. Então, acho interessante vocês exporem aí as afetações de vocês quando vocês forem assistir algum desses filmes e, obviamente, né, amarrar aqui com a teoria, com os textos, né, que a gente foi trabalhando. Alguma dúvida em relação à atividade? Eu gosto mais do Her, do primeiro. Eu gosto mais. Mas o outro também é legal, assim. Mas eu gosto mais do Her. Show? Obrigada.